longa como advogada antes de entrar pra mídia. Então, e o que foi realmente que te deu esse pontapé de querer fazer essa mudança drástica, que você sabia que os caras iam te encher o saco, e mesmo assim você foi e falou, pô, vou fazer essa mudança? Cara, eu fiz um mestrado, até trouxe aqui, eu sabia que o Monark ia gostar, os livros sobre política de drogas. O meu mestrado foi sobre isso. E aí eu tava dando uma palestra na Unifesp, e eu fui convidada e a gente tava falando sobre uma ação específica do poder público e tal. E eu falei, cara, eu acho que a gente devia chamar alguém que pensa diferente. Então, eu querendo fazer um debate, não uma luta, mas um debate, pra gente conseguir encontrar um caminho de consenso. E aí o organizador do evento falou, não sei se a plateia vai respeitar e tal. Aí eu fui para esse evento, tinham 2 palestrantes antes de mim, eles falaram um discurso mais ou menos o mesmo que o meu. E aí eu comecei a me sentir muito incomodada, era uma coisa que já me incomodava, a gente falar sempre para nossa bolha e desse jeito de, nós sabemos e as pessoas não sabem, nós somos melhores e eles que não nos entendem. Eu não gosto disso, eu gosto de uma coisa mais acessível. Claro que tem questões técnicas que são mais difíceis e às vezes a gente precisa falar delas, é inevitável. Se vocês começarem a falar para mim de game, tem coisa que eu não vou entender. Por quê? Porque eu não entendo de game. Beleza, tá tudo certo. O que é um last hit? Não tenho a menor ideia. Mas é isso. E não sou melhor nem pior. Só não sei sobre isso. Mesma coisa. Se eu começar a falar de aspectos técnicos do processo penal, você não vai saber. Até coisa simples, né? Camperar pra ela. Quer? O que é camperar? Não sei também. Alguém... Valendo. Vamos fazer aqui o quiz do Flow. E aí eu subi ali pra fazer a palestra. Eu subi e falei... Pessoal, antes de eu começar, eu queria saber se tem alguém... Meus colegas falaram, meu discurso é parecido com o deles, eu queria saber se tem alguém que pensa diferente da gente. Ninguém levantou a mão. Eu falei, bom, então, deixa eu entender. Eu tô aqui, vou fazer um discurso com o qual eu sei que vocês concordam, vocês vão me aplaudir, eu vou pra casa me sentindo o máximo, vocês sentem que vocês cumpriram o que vocês tinham que fazer e a realidade segue a mesma. Nada mudou. Você escreveu a maioria do Twitter aí. Você escreveu a vida em 2021. Pois é. E aí eu falei, eu quero fazer diferente. Então tem gente até hoje que fala do meu tom. Porra, mas você é uma pessoa... O GPS. Gabi, puxa o microfone. O GPS, por exemplo. Você entrevista pessoas diferentes, trata todo mundo com isso. É o propósito. Os caras te enchem o saco por isso também? Também. Amor, mas as pessoas enchem o saco da gente por tudo. Não pode... Não, e aí assim, igual que você falou, eu entrevistei o Haddad aqui e neguinho, cornetando em cima de você e tudo. Sim. Com ela a mesma coisa, porque a Gabi não contrapôs um argumento do cara que parecia meio... Mas não é ela fala no começo do quadro, olha, eu não vou contrapor ninguém, a gente manda as perguntas com antecedência, esse quadro é para cada um se definir. E a pessoa... Não, eu quero que... Não gostei do que ele falou. Tinha que ser mais combativo. E eles falam no Flow, pra todos... Sempre quando o cara é político, muito político, sempre esse argumento. Quando a gente chamou o Eduardo Bolsonaro, vocês não bateram muito nele. Aí chamou o Haddad, vocês não bateram muito nele. Sempre vai ter. E aí o contrário também, pegaram leve demais. Bateram muito nele, até os dois. Cara, e eu acho que tem uma coisa muito valiosa que é a gente pensar o seguinte. Talvez, se eu tivesse um podcast, ou quando eu tiver um podcast, talvez eu não tome as mesmas decisões que vocês. Isso é uma possibilidade, Gabi? De ter um podcast? Sempre é, né? É que a gente já pensou em te convidar pra fazer um aí na casa. A gente só achou que tu não ia estar afim. A gente não tem dinheiro pra pagar o salário dela. Tem uma coisa, olha... Eu gosto... O Thiago, eu não sei se ele vai me contradizer aqui, mas ele pode dizer que não. Eu sou uma pessoa que gosta muito de falar. A mãe dela fala que ela desenvolveu uma técnica de falar sem respirar. Você não respira, respira! Ela consegue falar mais, por mais tempo. Entendi. Mas enfim, eu poderia... Gente, se eu tiver um podcast, obrigada pelo convite. Todas as quintas... Já faz um anúncio. Não, mas eu posso não tomar as mesmas decisões que vocês. certeza. E tudo bem. E eu espero que não, porque senão seria mais outro programa igual o meu. E tudo bem. E eu posso até chegar pra vocês e falar, Igor, Monark, cara, eu acho que essa decisão não é legal. Mas a questão é a tua decisão. Quando eu for tomar as decisões pra minha vida a respeito daquilo, eu tomo uma decisão diferente. E se por acaso eu considerar que, não acho legal, eu posso não consumir aquele produto, tá? E tá tudo certo. Só que a gente precisa, e eu acho que isso é um ensinamento de existência mesmo. Porque quando a gente reconhece o direito do outro de viver do jeito que ele quer e fazer os planos e realizar os planos de vida dele do jeito que ele deseja, a gente está reconhecendo o nosso direito. Ponto. Deixa as pessoas. Já diria Mr. Catra. Deixa as pessoas.
Deixa as pessoas. Sem concordância de plural, mas Mas, legal. porra, mas é assim que carioca fala, cara. Cara, mas é isso mesmo, deixa as Sem pessoas concordância em de paz. plural. Mas deixa as quando eu pessoas vim em paz. pras redes era, você tá passando ridículo, nunca mais você vai ter credibilidade na advocacia. E aí teve um dia... Errou! Não, teve um dia que eu tava, ao mesmo tempo, tinha um programa de... Quando eu peguei Covid no ano passado, na mesma tarde, um programa de fofoca tava falando de mim. E um artigo meu estava sendo citado por um ministro no julgamento do Pleno no Supremo Tribunal Federal. Aí eu falei... E a minha frase do Instagram é uma convivência pacífica entre a superfície e o profundo. Eu lembro de ligar pra minha mãe e ela falou... Caralho, hein? Isso aí. Fez o negócio. Maneiro. Por que tu foi pra lei? Pra lei? Pro direito? Puxa, eu não gosto de injustiça, eu tenho um problema com isso, e principalmente eu não gosto que as pessoas explorem o desconhecimento dos outros, sabe? Então acho que eu pensei em ajudar de alguma maneira, eu sempre gostei muito de falar, eu fui um pouco pela psicologia também, então eu lembro de ter no ensino médio uma matéria que era psicologia social, e aí vou um pouco pela criminologia, meu trabalho tem muito a ver com isso, de entender como as pessoas funcionam, na comunicação eu trabalho com isso também. E aí foi um pouco porque, vamos ver, eu pensei em prestar jornalismo também, sabia? No final tava... Mas eu fui muito feliz sendo advogada. Eu ainda sou advogada, tô pagando a OAB, então. Quer dizer, eu acho que eu perdi o boleto. Mas enfim, vou pagar o OAB. Não me E o mestrado? Qual foi o tema? Qual foi a pegada do... A influência da repressão penal sobre o usuário de crack na busca pelo tratamento. Porra! Eu fiz uma pesquisa de campo. O mestrado foi muito legal. Eu fiz um... Foi tirar uns crack lá na Cracolândia. Cheirar uns crack. Tava comentando de Não, crack. eu sou bem careta, mas enfim, eu fui estudar em Portugal uma época na faculdade e eles estavam evoluindo muito na política de drogas lá, na descriminalização do usuário, transformar numa infração administrativa. E eu achei muito legal, comecei a me interessar pelo tema, voltei para o Brasil, terminando a faculdade, falei, cara, quero estudar isso. E aí fui para a USP, entrei no mestrado logo depois da faculdade, porque eu tinha certeza que queria dar aula. E aí eu fui cursar umas matérias na psiquiatria. Então você pode escolher a faculdade que você quer ir, né? Tava no direito, fui umas matérias para psiquiatria, tem até uma história legal que eu fui... O professor falou, vou dar uma prova, vou te fazer umas perguntas, você responde o que você souber. E ele me entregou e pela primeira vez na vida, eu não sabia nada. E eu cheguei e falei, professor, eu tenho um talento que é enrolar. Mas hoje, eu não tenho como, não tenho ideia. E eu falei, você quer que eu vá embora? Ele, não, fica aí. E aí eu comecei a estudar e foi isso. E qual que é a conclusão? Como que o Estado fode os cracudos? Falei pra ele que eu queria falar disso. Então, de diversas maneiras. Né? Você quer saber sobre o porte? Acho que a questão das drogas é uma questão muito complexa. Vou falar disso aí, da gente para de falar de assunto cabeçudo. Daqui a pouco o povo vai desligar. Vai falar, porra, papo chato dessa mulher. O pessoal já reclama que eu falo de maconha. Todo programa eu enfio maconha. Não, mas acho que quando a gente pensa em política de drogas, a gente tem que pensar o seguinte. Faz bastante tempo que a gente está proibindo droga. E, enfim, elas estão aí ganhando a guerra às drogas há anos. Então, não tá funcionando. O Jean tem uma camisa maneira pra caralho. Palmas para as drogas que por mais um ano venceram a guerra às drogas. É dessa marca, não é, Jean? Não é dessa marca aqui? Cara, pior que eu não lembro, pra ser sincero. Talvez seja. Então, acho que esse é um indicativo, não de que as pessoas precisem concordar com a minha proposta, mas de que a gente precisa pensar. Porque se a gente está fazendo um negócio por tanto tempo e o negócio não está funcionando como a gente quer, a gente precisa pensar. Eu tenho no meu Instagram uma série de vídeos sobre isso, mostrando uma fala do ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro, porque, enfim, na época, uma visão não considerada alinhada ao meu pensamento, e ele falando sobre o tabaco. Ele estava dizendo, a gente tem um imposto alto sobre o tabaco, só que isso faz com que uma parcela maior do mercado seja tomada pelo contrabando. 40%, e o cigarro... ou 60%, sei lá. O cigarro contrabandeado, ele não tem controle fitossanitário, então ele é pior para a saúde. Com a droga é 100%. A gente não tem controle fitossanitário. E o prensado é um lixo. Então, um lixo. O bem jurídico tutelado, na linguagem do direito penal, aquilo que o crime previsto na lei de drogas protege, em tese, é a saúde pública. Só que a gente está gerando mais prejuízo para a saúde pública. E aí a gente gasta muito mais dinheiro encarcerando pessoas, prendendo gente, do que com saúde pública. E aí outro ponto, quem que a gente prende? Os grandes traficantes? Não. Porque
Porque eu queria trazer um livro, aliás, eu não achei em casa, o Sentenciando o Tráfico, do juiz Marcelo Semer, e ele vai mostrar que uma pequena parte das prisões é decorrente de investigação. O resto é policial militar na rua, prisão em flagrante. Você pega um cara jovem, primário, coloca na cadeia, cumprindo pena, e aí, enfim, ele acaba integrando uma das facções criminosas. Aqui tem o livro A Guerra, do Bruno Paes Manso, A Ascensão do PCC, fala um pouco disso. E você perde essa pessoa. Então, você, achando que você está combatendo violência, você acaba produzindo mais violência. É um contrassenso à política. Você dá material humano pro tráfico, Exatamente. né? Porque o cara vai pra cadeia, ele já tem a ficha Então, suja. a questão é, a gente precisa pensar. Outra coisa, tempo de polícia. O uso de drogas segue sendo crime, tá? Ele não é punido com pena de prisão, mas... Já fui algemado, já fui pra cadeia. E você tem que assinar o termo circunstanciado, né? O Igor foi lá na DENARC comigo, porque a gente, né... Pior que é, e estamos sendo investigados pelo DENARC. Estão sendo investigados? É. Por quê? Porque a gente fuma tabaco orgânico. Dele. Mas aí você percebe? E, então, todo um dinheiro, gasto Usuário, público direcionado para isso... É incentivo, talvez. Gasto público direcionado para isso, enquanto a gente não consegue punir nem 10% dos homicídios no Brasil. É. Bom, não tem uma estatística que 40% das pessoas que estão presas não foram julgadas ainda? Muitas das Não pessoas... é meio absurdo isso? Pra mim parece um absurdo, crime contra a humanidade isso aí. É um absurdo isso, mas aí a gente tá falando de uma outra questão. Claro. Que tem a ver com lei de drogas também, porque a maioria dos presos em flagrante permanece preso, então tá preso cautelarmente até o final do processo. Mas se a gente pensar em total de população carcerária, você vai ter mais de 40% de presos por crimes relacionados a drogas. Você tem na população carcerária feminina 60%. E, de novo, não é o grande traficante. Então, é uma peça substituível. Sim. O que eu tô falando é, nós estamos gastando dinheiro, a gente está gelo. gastando tempo de polícia e não está produzindo resultados. Então, a única coisa que eu enfim, defendo é que a gente pense com racionalidade. Cara, bora debater. Não precisa concordar comigo não, cara, mas não tá funcionando. Só que sem medo, não adianta a gente debater, tipo, não posso falar sobre esse assunto, porque a gente não sai do lugar. Bom, a gente conversando com o Eduardo Bolsonaro sobre essas paradas aí, ele disse que a principal razão pra ele ser... Não sei se era a principal razão, mas uma das razões pra ele ser contra, tipo, legalização ou descriminalização era que ia botar na rua um monte de gente, porque o cara não pode ficar preso por conta dessa parada de um crime que nem existe mais. Abolicio crimes. E aí ele falou também que... Mas aí a questão é... Olha, eu sou contra a descriminalização porque vai botar na rua pessoas. Então você é contra a descriminalização porque você é contra que essas pessoas fiquem na rua, ponto. Porque se você acha que o crime não deveria existir, não te interessa o pretérito. E aí vem o que ele falou depois. O que ele falou depois é o seguinte, é muito mais... Por exemplo, às vezes a gente pega... Não tô falando que eu concordo, beleza? Tô relatando. Claro. Ele disse que às vezes a gente pega um cara que cometeu outros crimes e a gente consegue prender ele porque ele tava com droga. E aí a gente consegue botar ele na cadeia. Então, às vezes... Não, desculpa, o cara tá falando, o Estado é ineficiente e não consegue fazer o que a gente tem que fazer, então a gente precisa dar um jeitinho, um jeitinho que a gente... Cara, mas aí desculpa, gente. A falha do argumento tá nele mesmo, nos dois. Sim. Não faz nenhum sentido. Então, mas aí a gente foi conversando sobre isso um tempo e não avançamos. Mas... Que bom. É que não vai mudar a ideia do Eduardo Bolsonaro sobre drogas ao vivo num programa, né? Mas é importante a gente poder debater para as pessoas que estão escutando. Eu acho. Eduardo, talvez eu tenha falado merda, mas foi isso que eu me lembro. Mas é muito complexo o assunto, né, cara? O foda é a galera, tipo, jogar qualquer coisa de orelhada sem estudar a fundo, porque é um assunto delicado demais, né? Mexe com a vida das pessoas. E outra, você não precisa dar um passo gigante. Eu aceito pequenos passos. Primeiro é uma coisa. E você não precisa descriminalizar. A gente não conseguiu ainda nem julgar o recurso que está no Supremo para descriminalizar a conduta de porte para uso pessoal. Então tem muito a percorrer. Pode e aí, crer. se a gente estiver falando de mercado de cannabis agora, um mercado que se apresenta como muito promissor. Vocês estavam falando de investimento em poupança. A gente está falando dessa corrida, o green, né? Que é a corrida por esse tipo de mercado. E a gente vai ficar para trás de novo. E o Brasil é um lugar excelente para produzir esse tipo de Pô, coisa. aqui tem sol pra caralho, né? Eu nem conheço tantos dados de, enfim, como seria sol. A produção aqui. Mas de qualquer maneira... Não, a gente tem muito chão e essa porra nasce em qualquer lugar. Assim, eu nem fumo maconha. Mas eu
eu acho uma burrice fodida várias coisas, sabe? Esse lance aí do... Primeiro que assim, todo esse lance de proibir maconha tem a ver com encarcerar os caras mesmo, né? Não tem muito a ver com... trouxe aqui o livro do Henrique Carneiro, Drogas, a História do Proibicionismo. Posso indicar um podcast? Claro. Tem um podcast dele na Ilustríssima, uma conversa Ilustríssima da Folha de São Paulo, bem legal. Ele explica as origens do proibicionismo e por que era uma lei direcionada para uma tentativa de criminalizar grupos. E aí a substância foi o meio que eles encontraram. Total. Sim. Então é um livro... Não, pra mim essa discussão é uma discussão que devia ser um DAN. Pelo simples... Um DAN, uma obviedade, uma conclusão óbvia de se chegar... Pelo primeiro... Toda vez ele mete. Não, mas eu acho bom o DAN, que eu pensei que poderia ser um vocabulário de game. Não, pelo próprio argumento que você trouxe. Tipo, o consumo de drogas nunca esteve tão difuso. Então... E aí? É óbvio que não tá dando certo. Se o objetivo da guerra contra as drogas era inibir o consumo... Errou! E aí? A partir do momento que a gente tem essa constatação óbvia, não devia ser devia ser tipo... Vamos repensar. Cara, mas a questão é que viram tem vários debates interditados, né? Sobre os quais a gente não consegue falar. E é isso. E aí a gente fica empacado. Porque se a gente não conseguir falar, a gente vai permanecer empacado. É verdade.